Olá, eu sou a Larissa Dolabella e vou apresentar sobre carros autônomos. O que são carros autônomos? Segundo uma notícia vinculada ao Globo Autosport, um carro autônomo é qualquer veículo que use tecnologias como radares, sensores e câmeras para analisar situações e tomar decisões sem qualquer interferência sua. Existem vários níveis de automação, segundo a Administração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos, conforme ilustrado na imagem. O nível 0, o carro não apresenta qualquer tipo de automação. No nível 1, o veículo é capaz de automatizar uma ou mais tarefas, mas não simultaneamente, como por exemplo, controle de cruzeiro. Já no nível 2, são classificados sistemas como o Autopilot da Tesla, que permitem uma semi-automatização, mas ainda requerem um motorista humano pronto para assumir a direção. O nível 3 pressupõe que o carro consegue controlar suas atividades críticas, como acelerar, frear, etc. No entanto, em caso de emergência e que o computador não consiga processar os dados, o motorista seria alertado e deveria estar a postos para assumir o controle do carro. Algumas empresas, como a Yamo, do Google, afirmam ter chegado ao nível 4 de automação, no qual o carro é totalmente autônomo, mas o motorista pode decidir quando assumir o controle do carro. E por fim, o nível 5, o carro é totalmente autônomo em qualquer circunstância e dispensa por completo uma pessoa conduzindo. Essa tecnologia nasce da proposta de reduzir acidentes, uma vez que o ser humano impreciso daria lugar para um algoritmo que efetua cálculos precisos e previsíveis. Além disso, um dado fornecido pelo diretor do MIT System City Lab demonstra que os carros atualmente passam 95% do tempo ociosos. Tal dado mostra, portanto, o potencial da tecnologia de carros autônomos para melhorar o trânsito como o uso de compartilhado de veículos, já que haveriam menos veículos ociosos nas garagens e os que estariam circulando seriam mais coordenados e, portanto, tornariam desnecessários os usos de sinalizações luminosas e garantiriam um melhor fluxo de veículos em menos tempo gastando a locomoção de um ponto a outro. Além disso, com questões ambientais em voga, as empresas, ao projetar seus carros autônomos, tendem a pensar no uso de combustíveis renováveis, como energia elétrica. Há especulações que, com o sistema de compartilhamento de carros autônomos, garagens e estacionamentos caem em desuso e, por sua vez, possam dar espaço a novos parques e áreas verdes, reforçando assim os benefícios para o meio ambiente da adoção da tecnologia. Por outro lado, a adoção da tecnologia pode causar um desemprego estrutural, já que os motoristas particulares, Ubers e taxistas e até entregadores deixariam de ser necessários com um carro que dirige sozinho. Ao adotar a tecnologia em massa, também se torna desnecessário fiscalizar o carro, ruas e estradas, pois o carro já estaria programado para cumprir a regulamentação local. Outros problemas que surgem com os carros autônomos são a necessidade de atualização periódica de software e a questão da privacidade, já que ele seria capaz de conversar com outros carros e se conectar com a internet e a um sistema de GPS de alta resolução, sabendo de onde você partiu e para onde você pretende ir, dentre outros dados. Como funciona? Os carros autônomos são agentes inteligentes que possuem sensores e atuadores, com os quais, respectivamente, conseguem perceber e atuar sobre o ambiente. O carro apresenta um loop determinado Perception Action Cycle. Ao longo desse loop, são capturados pelos sensores do carro e então tratadas informações adquiridas por meio de processos de visão computacional, até finalmente gerarem uma resposta adequada às informações extraídas na etapa de controle. Quanto mais ciclos de ação e percepção o carro executa, mais inteligente se torna o agente e mais precisão tem ao tomar decisões. Os sensores são os responsáveis por coletar dados do ambiente 360 graus em torno do veículo. O radar, lidar, as câmeras, o GPS, SLAM, entre outros, compõem o denominado sensorium digital. Quando os sensores estão em uso, geramos dados desestruturados que serão usados como entrada para a visão computacional, que é como se fosse o cérebro do carro. Nessa etapa é realizado o principal processamento de dados. Os dados, uma vez processados, serão úteis para o mapeamento e interpretação do ambiente, transformando dados estruturados em informação. Nessa etapa são usados algoritmos de inteligência artificial e bancos de dados, que funcionam como a memória do carro, agregando experiências anteriores na etapa de controle. Na etapa de controle, o carro vai tomar decisões e atuar no acelerador, freio, volante, etc., para fazer com que o veículo consiga se movimentar, atingindo seu objetivo de transportar pessoas de um ponto a outro com segurança. Nessa etapa são executados o planejamento de caminhos e análise de qual aproximação a ser executada.
Assim, a inteligência artificial tem muito a contribuir para o desenvolvimento de carros autônomos, tanto do ponto de vista da automação de direção em si, quanto possíveis interações entre carros e seres humanos. Algumas das tarefas que a inteligência artificial consegue ajudar a resolver são a detecção de objetos, planejamento de dados, execução e planejamento de caminhos, reconhecimento por voz, sistema de recomendação, assistência virtual, entre outros. As técnicas de IA utilizadas para planejamento e controle de rotas são Bellman Ford e Dijkstra. Para a detecção de objetos, são utilizadas técnicas de aprendizado profundo, que envolvem redes neurais e, por sua vez, algoritmos de classificação. São algoritmos usados: o CNN, o RCNN, o FastRCNN e o Only Look Once, YOLO, e o SIFT. Como algoritmos de tomada de decisão são usadas árvores de decisão, SVM, que são Support Vector Machines, aprendizado por reforço profundo e algoritmos de classificação em geral. Para o monitoramento da condição do veículo, são usadas técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Alguns dos algoritmos usados, por exemplo, são o SVM, Support Vector Machines, o Random Forest e as regressões logísticas. Outros algoritmos que também são usados dentro de carros autônomos são o Aldebush, o Texton Bush e o Histogram for Oriented Gradients, ROG, que é responsável por localizar objetos e fazer a análise de como eles se movem ou mudam de acordo com o passar do tempo. Já sobre as questões éticas que envolvem carros autônomos, Iad Hawan, numa TED Talk, introduz o tema a partir de uma pergunta similar a essa. Se você pudesse reduzir em 90% as fatalidades de acidente de carro, você usaria um carro autônomo? Essa pergunta foi elaborada a partir de um dado publicado em 2008 pelo Departamento Americano de Transportes, que afirma que 93% dos acidentes de carro têm como causa um erro humano. Esse problema ético vem de um problema teórico conhecido como o dilema do trem. O dilema do trem foi criado em 1967 pelo filósofo inglês Philippa Foot, mas foi Judith Thomson do MIT que cunhou esse termo. Ele consiste no observador que tem que escolher entre salvar 5 pessoas de serem atropeladas por um bondinho ou apenas uma pessoa. O dilema do trem é um cenário fictício que pode soar um tanto surrealista, mas ele ajuda a compreender as escolhas ao qual estamos sujeitos em vários contextos, e é a partir dessas escolhas que surgem os problemas éticos. Trazendo esse problema para a perspectiva de carros autônomos, temos questões análogas, no sentido que um carro, numa situação dessas, vai fazer cálculos e estimar probabilidades, e escolher se devem salvar o condutor ou os pedestres, o condutor ou os animais, entre outras situações. E isso se relaciona com a forma com a qual programamos o carro para lidar com essas situações, além de influenciar possivelmente como esses veículos serão regulamentados no futuro. Pois, imagine você em ambas as situações. Se você estiver atravessando a rua, você não quer ser atropelado, muito menos morrer. Mas ao passo que você é autônomo do carro ou utiliza um carro autônomo, você quer que a máquina garanta sua segurança acima de tudo. Essas duas perspectivas correspondem às filosofias de Jeremy Bentham e Immanuel Kant, representantes da escola do utilitarismo e deontologismo, respectivamente. O utilitarismo é a linha filosófico-moral que defende que a consequência de uma ação moral é mais relevante que o modo como foi praticado, sendo sua principal ideia defender a maximização do bem-estar. Então, o problema do trem, escolher salvar 5 pessoas, seria a melhor ideia da perspectiva utilitarista, pois mais pessoas estariam sendo beneficiadas com isso. Já a perspectiva kantiana defende que algo é intrinsecamente certo ou errado, independentemente das suas consequências ou contexto, e uma forma de perceber isso é universalizando o problema. Por exemplo, no caso do dilema do trem, se todo mundo escolhesse matar uma pessoa para salvar 5, muitas pessoas inocentes poderiam morrer. No caso, a ação intrínseca trata-se de escolher matar uma pessoa, o que é obviamente errado. Bem, e quais são os problemas resultantes desse dilema? As conclusões da pesquisa conduzida pelo MIT, o qual nos baseamos para construir essa apresentação, demonstra que a maioria das pessoas tendem a concordar com a perspectiva utilitarista. No entanto, essas mesmas pessoas, ao serem questionadas se elas comprariam carros que fossem programados segundo um viés utilitarista, elas disseram que não, pois elas queriam se sentir seguras dentro do veículo autônomo. Ainda nessa linha de raciocínio, foi perguntado se elas eram a favor de uma regulamentação que determinasse que todos os carros tivessem um viés utilitarista. Até porque a maioria dos entrevistados tinha falado que concordava mais com essa teoria. Então, a legislação refletiria essa concepção moral da sociedade e os carros deveriam minimizar os acidentes. Só que, mais uma vez, as pessoas foram contra tal regulamentação, pois elas queriam que os veículos que as transportassem fossem deontologistas.
Outra questão que os pesquisadores chamam de a tragédia dos algoritmos comuns, que nada mais é que quando um carro é explicitamente programado para defender seus donos, ou seja, programado segundo uma perspectiva deontológica, à medida que é usado, ele altera seus pesos e seus cálculos, de forma a favorecer os pedestres, e, portanto, passa a ter um viés utilitarista. Então, mesmo estabelecendo parâmetros legais, não se sabe como as situações cotidianas podem impactar no funcionamento do algoritmo e, consequentemente, na forma que o carro escolhe agir em uma determinada situação. Por fim, concluímos que a inteligência artificial ajuda os carros autônomos a tomarem decisões em ambientes que não são completamente observáveis e não são determinísticos. No entanto, a possibilidade de mudança de comportamento do algoritmo através de suas experiências e diferentes perspectivas legais e éticas que os envolvem ainda são pontos a serem desenvolvidos. Obrigado por terem assistido até aqui.